O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procure o seu lugar, vamos nos sentando e cantando mais uma vez. A salvação vem de Deus, vem de Deus. Cante. A salvação Vem de Deus, vem de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E no entanto Jesus é o bom pastor. A gente fica se perguntando, mas que bom pastor é esse que envia a gente como ovelha no meio de lobo? É um negócio que não faz muito sentido para nós. Mas vamos olhar primeiro o contexto desse evangelho. Vejam, no final do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, Jesus que tinha feito curas, Jesus que tinha expulsado demônios, Jesus é acusado pelos fariseus. Os fariseus dizem: esse homem expulsa os demônios com o poder do próprio Satanás, com o poder de Belzebu. Então vejam, aqui está o rebanho sendo dilacerado pelos lobos, os demônios. Porque aqui está o grande problema, gente. Se você acha que o que existe de mais importante é a sua vida aqui nesse mundo, você está enganado. Isso é importante, mas não é o que tem de mais importante. O que tem de mais importante é uma outra vida, uma vida com V maiúsculo, a vida eterna. Vamos entender o que é o mais importante.
Vamos lá, você escolhe agora. O que é que você prefere? Viver uma vida cheia de saúde, cheia de tesouros, riqueza, sucesso, poder, depois de uma longa vida feliz aqui na terra, morrer e ir para o inferno? Ou então, levar uma vida de perseguido, de pobre, de indigente, de doente, de quem não tem poder, morrer e ir para o céu. O que é que você prefere? Então está claro que essa vida não é o maior valor. Se a gente pudesse ter os dois, uma vida boa aqui e uma vida boa depois, a gente escolhe os dois, é ou não é? Mas as encruzilhadas da vida, às vezes nos levam a ter que escolher entre uma vida miserável nessa terra e o céu, de um lado, e uma vida aparentemente abençoada nessa terra, com o inferno depois. São as encruzilhadas da vida. E Jesus está vendo o povo como ovelhas sem pastor. É isso que ele diz no final do capítulo 9. Veja só, Jesus está vendo as ovelhas dilaceradas pelos demônios. Ele é o verdadeiro pastor que protege as ovelhas. Quando a gente fala de pastor e ovelhas, o tema do Evangelho está sempre calcado em cima daquele rei pastor que é Davi, aquele que protege as ovelhas do leão, aquele que protege o povo do Golias. O Davi que dá a sua vida para proteger o povo é o rei pastor. Então quando a gente fala de pastor e de ovelha, nós não estamos falando de ovelhinhas num pasto verdejante e um pastor feliz da vida tocando flauta. Nós estamos falando de um rebanho que vai passando pelo vale da sombra da morte, sendo atacado pelos lobos vorazes, e o pastor luta, uma luta tremenda para salvar as suas ovelhas. Pois bem, Jesus está aqui travando a luta com Satanás. Ele expulsa os demônios, ele cura as doenças, ele anuncia a palavra do Evangelho, a verdade, a luz que ilumina os nossos passos nesse vale de trevas. Pois bem, ele vai como bom pastor, e aí os pastores de Israel, ou seja, os líderes do povo daquela época, os sumos sacerdotes, os sacerdotes do templo, os fariseus, os escribas, ao invés de reconhecerem Jesus, o bom pastor que está salvando as ovelhas, começa a acusá-lo de ser ele aquele que conduz com o poder de Satanás. Aí Jesus vê essa situação toda e tem muita pena do povo, porque são como ovelhas sem pastor. Estão tendo que lutar sozinhas com o lobo. É essa a ideia que nós temos de ovelhas sem pastor. São as ovelhas que têm que lutar com os lobos vorazes e não tem ninguém por elas. E aí Jesus então diz, quando ele se compadece, eu estou lendo para vocês e interpretando o final do capítulo 9 de São Mateus. Pode depois lá em casa olhar e ver que é isso mesmo. E aí, quando ele vê que são como ovelhas sem pastor, ele diz: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Essa é a oração pelas vocações. O Evangelho de São Lucas, ele
vai mais profundamente ainda e mostra que Jesus, naquele momento, passou a noite em oração, fazendo exatamente o que Ele está nos mandando fazer. Pedir a Deus operários para a messe. Então, eu digo aqui aos seminaristas e aos sacerdotes que estão aqui presentes, a oração pelas vocações que nosso Senhor pede que nós façamos para abençoar os nossos seminários, para abençoar a pastoral vocacional, para abençoar a vida dos sacerdotes, não é uma oração sem drama, sem guerra, sem luta espiritual. Jesus está vendo as ovelhas sendo atacadas. E se vocês se dispõem a serem pastores, seminaristas, se nós somos pastores, meus irmãos sacerdotes, então vai ter briga. Por quê? Porque das duas uma, ou as ovelhas vão continuar como ovelhas sem pastor, ou então nós vamos ter que entrar nessa luta, travar essa batalha. E aí então Jesus escolhe os 12 apóstolos como resposta para essa oração que Ele acaba de fazer. Escolhe os 12 e então faz um discurso de envio dos 12 apóstolos, que é o evangelho de hoje. Jesus está dizendo aos apóstolos, aos sacerdotes, aos seminaristas do seminário que ele acaba de fundar: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, ele tem um coração de ovelha. O nosso pastor, Jesus Cristo, ele mesmo disse que ele era o cordeiro, e o cordeiro imolado. E nós precisamos então entender aqui essa luta. E agora eu falo para você, jovem, que está aqui. Quando você começou a seguir Jesus, você certamente teve uma experiência de um ganho na sua vida, porque você era ovelha sem pastor. Eu não sei de onde foi que você saiu, que vida era essa que você levava, mas geralmente as pessoas, antes de se encontrarem com este bom pastor que é Jesus, viveram uma vida meio desmazelada, uma vida em que elas foram abocanhadas pelo lobo, foram abocanhadas por Satanás. Então, na nossa caminhada, na nossa mudança de vida, nesse caminho com Jesus, e todo esse acampamento PHN desse ano é sobre esse tema do nosso caminhar com Jesus. Pois bem, no seu caminho, logo no início, você sentiu um grande ganho. E foi bom para você. E você gostou. Porque antes você vivia perdido nas drogas. E então, teve um ganho. Você largou as drogas. Você vivia, quem sabe, uma tristeza profunda de não conhecer o amor. E aí você voltou para Jesus. E aí, teve um ganho. Descobri o amor. Descobri que eu sou amado. Quem sabe você vivia usando e sendo usado no sexo. Quem sabe você vivia se machucando e machucando os outros em relacionamentos desregrados. Você larga tudo isso e encontra Jesus e tem um grande ganho. Porque de fato Jesus se compadece do seu rebanho, que são como ovelhas sem pastor. Ele nos faz o bem. Você pode dizer isso para Jesus nessa missa e dizer: muito obrigado, Jesus, por todo o bem que você fez na minha vida. Só que acontece o seguinte: esta impressão positiva,
esses sentimentos positivos do início da nossa conversão, quando a gente vê que está sendo protegido por Jesus, que Ele realmente está nos dando tudo o que a gente mais precisa, cuidando de nós como a pupila dos olhos. Quem de nós não tem essas experiências lá do início da nossa conversão, da nossa vida, em que nós sentimos, puxa vida, Deus cuida de mim como a mais meiga, mais carinhosa de todas as mães. Deus cuida de cada detalhe da minha vida. Quem não tem essa experiência? Quem não teve essa experiência de ver aquelas respostas que Deus vai dando no dia a dia, e parece que Ele está cuidando de você. Mas aí, depois que você já fez a sua caminhada com Jesus, no início, em que tudo caminha e tudo caminha muito bem, você faz a experiência da luta espiritual. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E aqui está o grande problema. Esse acampamento PHN foi pensado exatamente para dar a você que é jovem, mas que já tem uma certa caminhada e desanimou de caminhar com Jesus. Porque no início, Deus cobre você de carinhos. Vamos dizer bem claro, com a palavra do profeta Oséias, Deus nos atrai com laços humanos. O que é que Oséias está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus joga isca. Deus é pescador. Ele é pescador de homens. Ele quer pescar você e Ele pesca você, Ele pescou você. Mas aí depois que você foi pescado, aí agora, uma vez que você experimentou o amor, agora é sua vez. Você precisa amar. Jesus olhou para você como ovelha sem pastor e se compadeceu. Ele viu você, viu sua miséria e começou a cuidar de você. Enfaixou a ovelhinha que estava toda ferida, deu de comer àquela ovelhinha que estava esfameada, deu colo para a ovelhinha, colocou a ovelhinha nos ombros, carregou como um bom pastor. Mas uma vez que você já fez essa primeira experiência, agora é sua vez de amar Jesus. Porque, meus queridos, Deus é um Deus de amor e de misericórdia, amém? Fala assim: eu creio que Deus é amor, amor infinito e misericórdia infinita. Eu creio no amor de Jesus. Ele morreu na cruz por mim. Eu creio. Amém. Muito bem. Se você verdadeiramente crê, não sei se crê, não sei se você repetiu as minhas frases como um papagaio que repete, mas se você crê nisso que você acaba de falar, eu não consigo compreender uma pessoa que sabe que é amada e não quer amar de volta. Você sabe que você é amado, Ele olha para você e se compadece de você como ovelha sem pastor e ama. Agora, como é? Vai amar de volta? Se Deus é amor, Deus não quer que você seja egoísta. Porque o problema é que as pessoas não param para pensar. As pessoas dizem assim: Deus é amor. Aleluia, que bom. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas isso significa o seguinte: que Ele está jurando de morte o egoísta que está dentro de você. E que o egoísta que está dentro de você vai ter que morrer.
Se Deus é amor, e você quer viver com Ele no céu, amém? No céu existe uma festa do amor infinito, amém? E você quer ir para o céu, amém? Tem certeza? Então nós vamos ter que matar esse egoísta. Nós vamos ter que matar o egoísta que está dentro de nós. Não tem outro caminho. Vejam, Deus no início nos atrai, claro. Ele nos atrai com o seu amor, e Ele mostra o seu amor para nós, e Ele nos dá a graça, e Ele nos dá todo o carinho, todo o cuidado. Mas agora, você precisa amá-lo. Ele veio no meio dos lobos por você, e você não vai lutar por Ele? Você não vai amá-lo de volta? Vejam, essa é a nossa vida com Jesus, é uma vida de amor mútuo, amor recíproco. Esse é o amor com o qual nós caminhamos. Deixa eu explicar para você. Vamos entender o que é amor. Porque não é óbvio que você saiba o que é amor. Deixa eu explicar clarinho para você. Pense numa pessoa que você tem certeza que amou você. Vamos lá. Pense em alguém. Já pensou? Todo mundo? Lá na arquibancada, já pensaram em alguém? Lá no fundo, todo mundo pensou em alguém que amou você? Muito bem. Se você pensou numa pessoa que amou você, eu não sei quem ela é, mas eu tenho certeza. Esta pessoa sofreu por você, sim ou não? Se ela sofreu por você, dê um aplauso pelo amor dessa pessoa. Você aplaudiu o amor de uma pessoa que amou você, que sofreu por você. Isso quer dizer o seguinte: o amor é isso. O amor não é um sentimento animal. Prestem atenção nisso. Os animais não amam. Os animais não amam. O animal, ele tem uma lei. A lei do cérebro do animal é o seguinte: foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Se você comprar aquele meu livro, Um Olhar que Cura, você vai encontrar logo no primeiro capítulo essa lei fundamental. Foge da dor, busca o prazer. Esta é a programação do cérebro. O cérebro dos animais é programado assim: foge da dor, busca o prazer. Qual é a lei? Isso quer dizer que o animal não é livre para fazer outra coisa. Se você quiser fazer um burrinho, puxar uma charrete, ele pode fugir da dor, você usa o chicote. Ou ele pode buscar o prazer, se você colocar numa vara, lá na frente da boca dele, uma cenoura, e ele com fome vai andar querendo morder a cenoura. Ele busca o prazer, ele não é livre. Ele busca o prazer, ele foge da dor. Chicoteia, que ele foge da dor. Coloca a cenoura lá na frente, ele busca o prazer. Nunca o animal vai chegar e dizer assim: meu amor, eu estou com fome, eu quero comer aquela cenoura, mas eu te amo tanto, toma, come você, meu bem. O jumento não vai dizer para a jumenta: jumentinha, meu amor, quinkom, quinkom. Chuchu, I love you. Ele não vai dizer isso. Eu vou passar fome por você. Ele não é capaz de romper a lei. E por isso ele não é capaz de amar.
porque ele não é capaz de ser livre, e o amor liberta, o amor é livre, e somente o amor é capaz de dizer: eu abraço esta dor por você, está doendo, mas eu te amo, a cruz está pesada, mas eu a carrego, está doendo, mas eu não desisto de você, porque eu amo você. Somente quem a ama é que faz isso. Mas aí você já enxergou que dentro de você a lei do animal está muito forte. E quando aparece a dor, você vaza, você foge. Fui! Quando aparece o prazer, você diz: não vou aguentar. Não vou conseguir, eu quero. Jesus, Ele seduziu você. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Ele atraiu você com laços humanos, Ele trouxe você até aqui, Ele cuidou de você como a ovelha querida. Ele cuidou das suas feridas, enfaixou suas feridas, Ele deu a você abrigo, comida, Ele cuidou de você. Você é como ovelha sem pastor. O lobo, o demônio, deixou você estraçalhado no meio do caminho. Satanás feriu você. Você, como uma criança desamparada e ferida, veio com lágrimas nos olhos buscar Jesus, e Ele acolheu você. Ele amou, e Ele amou tanto que Ele morreu na cruz por você. Mas apesar de você crer neste amor, você não quer amar de volta. Mas só tem um jeito de amar de volta: é você romper a lei egoísta de foge da dor e busca o prazer. Deixa eu dizer bem claro para você, jovem. Eu vou dizer agora, e o que eu vou dizer é uma frase muito simples, mas vai doer em muitos de vocês, porque vai tirar a máscara da sua hipocrisia de você achar que é cristão. Deixa eu dizer para você: se você nunca sofreu por ninguém, você nunca amou ninguém. E é por isso que você pensa em desistir do caminho. E é por isso que você fica desanimado, porque no início Jesus morre por você, Jesus afaga você, Jesus cuida de você, mas agora que está na hora de você amar de volta, agora que está na hora de você carregar a cruz, você não quer saber disso. Ativa o modo animal. Pim! Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Esse é o modo animal. E você começa a se comportar como um bicho. E como um bicho você machuca as outras pessoas. Busca o prazer. Quantas namoradas e quantos namorados você já deixou ferido no meio da estrada por causa desse maldito prazer que você buscava? Foge da dor. Quantos amigos e quantas amigas você já traiu, abandonou, deixou? Quantas pessoas da sua família você ignorou porque você fugiu da dor? Está doendo, não quero saber, fui. Deixa eu dizer para você: pare de se comportar como um animal.
Você tem uma alma imortal. A graça de Deus que foi derramada no seu coração no batismo chama você ao confessionário. Vá se confessar, volte à amizade com Cristo, volte à graça de Cristo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie à lei do animal, renuncie ao foge da dor e busque o prazer, renuncie à programação de bicho, à programação de besta, renuncie à programação da sua baixeza, pare de se arrastar como uma serpente, você foi feito para voar como uma águia, esta é a sua vocação. Então é necessário se sacrificar. O pastor que cuida de nós, agora quer que nós sejamos pastor dos nossos irmãos. Jesus que morreu na cruz para nos salvar, quer que agora você morra para salvar os irmãos. Por isso ele diz aos seus apóstolos, os primeiros apóstolos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas isso que vale para os apóstolos, isto que vale para nós padres, vale também para você que é jovem, porque você também é chamado a pastorear. Há uns anos atrás, eu vim aqui no PHN e me fizeram, numa entrevista, fizeram uma pergunta: padre, o que a igreja espera dos jovens? E eu respondi, eu acho que o entrevistador ficou decepcionado com a minha resposta. Eu respondi: a igreja espera dos jovens que eles cresçam, amadureçam e fiquem adultos. Nós temos que parar com essa idolatria ridícula de ser jovem a vida inteira. Ser jovem não é ideal de vida. Que coisa ridícula essas pessoas de 60, 70 anos se macaqueando e se vestindo como um adolescente. É ridículo. Uma vez vieram reclamar da minha batina e disseram assim: padre, o senhor precisa se vestir como jovem. E eu disse: e se eu me vestir como jovens, eles vão ficar órfãos, porque não vai ter pai, porque ninguém é pai da idade do seu filho. Jovem, você é chamado a amadurecer, você é chamado a ser adulto. Todo homem maduro é pai, toda mulher madura é mãe. Se você, minha filha, já está na idade que o seu corpo mensalmente, todos os meses, lembra a você que você poderia ter sido mãe e não foi, o corpo de mãe está aí. Cadê o coração de mãe? Tome vergonha na cara e cresça. Se você, meu filho, está na idade que, na sua sem-vergonhice com as suas namoradas, você usa camisinha para não engravidá-la, então é sinal de que o corpo de pai está aí. Cadê o coração de pai? Tome vergonha na cara e cresça. E o que é um pai? O que é uma mãe? Deixa eu lembrar para vocês, bicho não tem família.
Os animais não têm família. Se um macho vir uma fêmea no cio, para ele não interessa se essa fêmea é a mãe dele, é a irmã dele ou é a filha dele. Ele vai cobrir a fêmea, sim ou não? Então ele não tem família, porque ele não tem alma. Só tem família quem tem alma. Pare de se comportar como bicho. Se você continuar fugindo da dor e buscando prazer, você nunca será família, você nunca será pai, você nunca será mãe, você não vai derramar o seu sangue para levar os seus filhos para o céu, porque isso é um pai e isso é uma mãe. Um pai é um homem que derrama o seu sangue para levar os seus filhos para o céu. Uma mãe é uma mulher que derrama o seu sangue para levar os seus filhos para o céu. E esta é a sua vocação. Eis que eu vos envio, pai. Eis que eu vos envio, mães, como ovelhas no meio de lobos, porque vocês deverão agora lutar para salvar os filhos espirituais de vocês, como Jesus lutou para nos salvar na cruz. Essa é a nossa vocação. Essa é a vocação de todo cristão. Deus nos envia. Por quê? Porque Ele veio como cordeiro no meio dos lobos e foi dilacerado na cruz, por amor a nós. Agora nós precisamos amar de volta. Agora nós precisamos amar de volta, renunciar à nossa programação egoísta e animal e verdadeiramente abraçar a vocação de pai, a vocação de mãe, crescer, sermos adultos e verdadeiramente nos entregar ao amor. Amar de verdade. Somente quem tem alma é que consegue amar. Os animais não conseguem amar. E você que é batizado, você tem não somente a sua alma, você tem a graça de Deus. Se você com pecado mortal perdeu a graça, vá ao confessionário. Não comungue nesta missa. Não comungue em nenhuma missa se você estiver em pecado mortal. Não se prejudique. Ah, padre, mas isso é um preconceito. Eu tenho direito de comungar. Meu irmão, um paciente que está na UTI tem direito de comer feijoada, mas eu não aconselho. Porque ele vai morrer, sim ou não? É uma comida forte demais para a miserável saúde na qual ele se encontra na UTI. Então, caridosamente eu digo a você, porque eu amo você, se você está na UTI, se você está em pecado mortal, não coma feijoada, ou seja, não coma o alimento dos fortes, não venha comungar porque você está se destruindo espiritualmente. Procure o confessionário. Não se machuque. E uma vez restabelecido no confessionário, você pode então começar a voar, começar a caminhar como um gigante, porque movidos pela graça do Cristo, tocados pelo Cristo ressuscitado na comunhão, nós poderemos amá-lo de volta, derramando nosso sangue para levar os nossos filhos e as nossas filhas espirituais ao céu. Vejam o que aqui vocês aprenderam nessa homilia. Deixa eu resumir e encerrar. Jesus olhou para o povo como ovelhas sem pastor. Ele estava sendo pastor, livrando as ovelhas do poder de Satanás. Mas o povo estava sendo abandonado pelos pastores de Israel, pelos sumos sacerdotes que não reconheciam Jesus e começaram a acusá-lo como sendo Belzebu, aquele que faz com o poder de Belzebu. Então Jesus diz: vamos pedir vocações de apóstolos, apóstolos que são
aqueles 12 apóstolos, os primeiros sacerdotes, e portanto são os sacerdotes que aqui estão, os seminaristas que um dia serão sacerdotes. Vamos rezar por esses apóstolos, mas não somente eles. Você também, como pai de família, como mãe de família, você é apóstolo, apóstola, porque você é pastor, você é pastora do pequeno rebanho da sua família. Você precisa, como mãe, derramar o seu sangue para levar os seus filhos para o céu. Você precisa, como pai, derramar o seu sangue para levar os seus filhos para o céu. E então, assim Jesus terá muitos pastores no meio das ovelhas, mas eis que eu vos envio no meio dos lobos. Vai sofrer sim, Ele sofreu por nós, nós queremos sofrer por Ele agora. Peçamos a graça, nós não temos força para isso, só nossas forças não bastam, mas a alma pode ser visitada pela graça de Cristo, e eu posso renunciar à programação do animal. Foge da dor, busca o prazer, para realizar verdadeiramente a minha vocação de amar Jesus de volta. Eu vou amar Jesus nos meus filhos espirituais, nas minhas filhas espirituais. Vou derramar o meu sangue, e assim seremos um dia no céu, um só rebanho e um só pastor. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!